Isso da burocracia brasileira e quem lucra. Você talvez não se lembre, mas em 2015 as operadoras de telefonia brasileira se uniram com um único objetivo: proibir o WhatsApp. Esse é o seu país, eu lembro disso daí. Eu lembro também foi mais ou menos por essa época que as operadoras vieram com a seguinte brilhante ideia. Vamos limitar. Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo para você assistir, e é isso aí, continuando. A internet que você usa. Você vai comprar internet por quantidade de gigas que você utiliza. Assim como é na América. É. Só que aqui no Brasil a internet é uma merda. É. Cara, você tem como ver no seu Windows quantos gigas de internet você gastou. Tá ligado? Eu utilizei nos últimos 30 dias 1.716 GB de banda. Na época Mano, o tanto que eu ia gastar se essa fosse limitada. Nossa. tudo era novo e o uso do aplicativo estava crescendo. Não. Limitar o uso de gigas como é no seu celular. Provavelmente o plano de vocês pagam R$60 por mês pra ter 10 GB. 20 GB de internet. Eu tenho 30. Você ia gastar nisso. Mano, vai tomar no cu, cara. Exponencialmente. E não era para menos. Ele conectava milhões de brasileiros de forma simples, rápida e grátis. Uma palavra que as operadoras desconheciam. Tudo era cobrado na época. Qualquer ligação ou mensagem de texto era cobrado. Então o WhatsApp virou o alvo das gigantes porque ameaçava os lucros delas. Então, o meu eu só uso 20 porque eu fico em casa o dia inteiro. Eu só uso fim de semana, irmão. Então... Chamaram de pirataria, disseram que era ilegal e pediram à justiça que bloqueasse o serviço no país. Pirataria. Esse episódio foi um retrato de como o Brasil reage à inovação. Com medo, com resistência e quase sempre com proibição. Porque aqui o novo não é visto como avanço, é tratado como ameaça. Enquanto isso, quem lucra com o atraso segue protegido pelo próprio sistema. Então, o Brasil, como Rafael Lima muito sabiamente definiu muitos anos atrás, o Brasil é um estado de bem-estar empresarial, em que os amigos do rei estão protegidos de qualquer tipo de concorrência externa. Qualquer tipo de inovação vai ser barrada. Não é uma informação nova. As pessoas que mais defendem regulação são pessoas da indústria. Sabe quem defende? Vamos lá, imagina que você é um exemplo bobo que o Rafael usava com regularidade. Eu acho que, inclusive, é um exemplo real. Imagina que você é um pequeno produtor de queijo. Você tem a sua fábrica familiar que produz queijos. Beleza. E a fábrica tá ali na sua família há muito tempo. Aí o que acontece? Vai lá, alguma empresa, sei lá, Frimeza, não sei qual que é a empresa mãe da Frimeza, mas vamos lá. Chega a Seara no Ministério da Agricultura e pede para eles aumentar, criar uma regulação nova que incide sobre o queijo, porque eles vão conseguir bancar essa regulação, porque eles são gigantescos. Mas você não vai conseguir. Assim, a Frimeza vai tirar você do mercado, criando uma nova regulação idiota, que vai colocar uma barreira de entrada muito mais alta do que você consegue atingir. É assim que a banda toca. Quem defende regulação no Brasil é a própria indústria. A própria indústria defende regulação. Pra quê? Pra matar o pequeno empresário. Matar o pequeno e médio empresário. É isso. O imposto das brusinhas é literalmente isso. É literalmente isso. O varejo nacional se reuniu no governo federal e fez lobby pesado no Ministério da Economia, no governo Bolsonaro, já no governo Bolsonaro e no governo Lula, para aumentar a porra do imposto de importação. Pra quê? Pra que você, seu otário, compre na merda da van em vez de você comprar no AliExpress. É isso. Pronto, sabe? Por que no Brasil tantas soluções que funcionam em outros países acabam sendo barradas por aqui?
E quem realmente se beneficia com toda essa burocracia que trava a vida de quem quer inovar e empreender? Intacável como isso passou. Sai na rua, não tem um gato pingado que defende. Ninguém defende. Isso prejudica o consumidor. É só um pequeno lobby, um pequeno grupo de empresários que vai sair ganhando dinheiro nisso, cara. É isso. É aquele vagabundo, aquele exemplo maldito daquele bosta da Ricardo Eletro. Do Ricardo, né? Ricardo alguma coisa. Dele vendendo relógio, quinquilharia da China aqui pra você, o gado brasileiro, comprar. Simplesmente resolver o básico? Os 500 funcionários da Zona Franca, é. Grande Zona Franca de mama meu. No Brasil, tudo parece exigir tempo, paciência e, claro, taxas. Eu considero o ato de possuir um carro e poder dirigi-lo uma das coisas mais burocráticas, caras e ineficientes do Brasil. Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal e sempre tem algo que eu não explorei a fundo. Eu já falei que só para conseguir dirigir, por exemplo, é um sufoco. O processo para tirar a carteira de motorista é burocrático, caro e ineficiente. Você precisa ir no Detran, se matricular em uma autoescola, fazer horas de aulas teóricas e práticas e, claro, gastar com taxas e mais taxas. Tomando por base um processo de habilitação padrão com um número razoável de aulas práticas e eventuais reprovações, o custo total chegaria aos R$3.000. E esse gasto nem sempre se traduz em segurança. Segundo Flávio Freitas, chegamos à conclusão de que não temos uma formação, mas sim de que somos adestrados a tirar a habilitação. É isso aí. É. Ah, e vai lá, tenta cortar a necessidade de autoescola. Vai, o lobby da autoescola vai lá te destruir. Ele complementa: decoramos placas de trânsito sem saber que atitude devemos ter diante dessa sinalização. Ou seja, o brasileiro gasta tempo e dinheiro em um processo que não necessariamente ensina a dirigir. Mas... E sabe a bosta da questão da autoescola? Eu lembro quando eu tava fazendo, eu odiava a autoescola, eu odiava o Detran. Tipo, pensei em mil e uma formas de como destruir essa. Assim que eu tirei minha carteira, nunca mais lembrei dessa. Isso daqui é uma não questão pra mim. Porque eu já tô com a minha CNH já. Tipo... Então, é um problema que quem está na autoescola vai sentir muita raiva, mas assim que você sair dali, você não lembra mais. Sabe? Tá ligado que é uma pauta que dura pouco tempo na vida de uma pessoa? 6 meses no máximo? Aí é foda, né, cara? É complicado. Aí como que você vai lutar contra uma p dessa? Mas algo que eu ainda não falei é sobre outro processo que envolve carros, que é ineficiente e que também tem muita taxa: a transferência e vistoria veicular. Na teoria, ela é rigorosa. A lista oficial para vistoria inclui mais de 15 itens para verificação: pneus, freios, faróis, cintos, estrutura da carroceria, extintor, tudo deve ser verificado. Mas na prática, muitas vezes a inspeção não dura nem 5 minutos e nada disso é verificado. Eu mesmo passei por isso recentemente e a minha vistoria não durou 2 minutos. E a fila para chegar até esses 2 minutos foi de mais de 40 minutos. Isso porque eu cheguei bem cedo. Tem gente que deve ficar mais de hora parado. Eles usam um sistema inovador para atender os motoristas, por ordem de chegada. Isso por vezes forma uma fila na vistoria e faz com que muita gente perca tempo. O ideal era poder agendar a vistoria para evitar a fila de espera, como é na Alemanha, por exemplo, como é no mundo civilizado. Mas o mais contraditório é que mesmo com essa vistoria, ainda vemos pelas ruas do Brasil carros caindo aos pedaços e sem condições mínimas de rodar com segurança. Então, a vistoria serve para evitar que um carro seja vendido em péssimas condições. E isso é bom. Mas e quando o carro vai se deteriorando ao longo dos anos com o mesmo dono e começa a colocar pessoas em perigo? Para isso, a Alemanha exige uma inspeção do carro a cada 2 anos. Ou poderíamos ter um sistema ainda mais simples. Não, Thales, por favor, não dê ideias. Não dê ideia. Imagina uma vistoria periódica a cada 2 anos no Brasil. Nossa senhora, meu Deus do céu, que pesadelo. Pariu, velho. Nossa, não. Vai ter algum deputado que vai fazer isso. Na Alemanha, beleza, aqui não dá. Como hoje é o dos seguros, onde na maioria dos casos não é mais necessário o vistoriador. Olha, torneiro. A Mogada foi eu emitir uma nota para o cliente de 10 mil e os desgranhentos pediram para dividir entre 30 e 60. Cerrou minhas pernas. Dito isso, a burocracia é uma bosta para plebeus, mas um marasmo para a nossa elite. A nossa elite ganha dinheiro com burocracia. Por isso que eles não se preocupam em otimizar
nenhum dos serviços públicos, sabe? Não existe incentivo nenhum. E não tem como você criar metas artificiais para fazer o funcionalismo público ser mais eficiente. Eles não querem ser eficiente. Eles são funcionários públicos. Do teu carro. E tudo que as seguradoras exigem são fotos do carro e do documento. Mas aqui é Brasil e a confiança é algo que não existe. Para você ter uma ideia, existe toda uma indústria que lucra muito com a falta de confiança no Brasil, que eu também já falei aqui no canal. Os cartórios existem para, teoricamente, garantir segurança e aumentar a confiança nas transações. O problema é que com o tempo eles se tornaram um entrave. Como disse o economista Kenneth Arrow, basicamente, é o elementar e o manual me fazendo ter uma síncope aqui, né? Tipo, eu vou ter um AVC até o final de todos esses reacts. a confiança é o lubrificante da economia. Mas, como aqui essa confiança é rara, a gente paga por Essa cada selva jamais será eficiente. carimbo e autenticação como se fossem artigos de luxo. E mesmo com a tecnologia disponível, o sistema continua travado. Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça tentou digitalizar os cartórios, mas voltou atrás por pressão dos tabeliães. O resultado foi um sistema que impede a livre concorrência e te obriga a usar o cartório mais próximo da sua casa, mesmo que outro na cidade cobre menos. Como explicou Marcelo Campos, para o CNJ não importa se o meio digital não tem fronteiras. O que realmente importa é manter, fortalecer e ampliar a fonte de renda dos que se intitulam monopolistas da confiança. E no Brasil, nem a morte te livra da burocracia. Quando alguém falece, o que deveria ser um momento de luto e acolhimento se transforma numa maratona cartorária. Muita coisa precisa ser resolvida antes que os herdeiros possam encostar num centavo do que foi deixado. E se alguém acha que vai resolver tudo rapidinho, vale lembrar, só para abrir o inventário existe um prazo de 60 dias, que, se perdido, já gera multa. Mas abrir é só o começo. Dependendo da situação da família, o processo pode levar anos. E durante esse tempo, os bens continuam gerando despesas. IPTU, condomínio, manutenção, tudo isso vai se acumulando enquanto o patrimônio fica parado no limbo da burocracia. A minha dica aos senhores, se os pais estão idosos e já comecem a preparar uma, sabe, a vida é inevitável, a vida acaba, aceita a realidade, não vai assustar eles, beleza? Então, já começa a se preparar para tentar passar por esse processo de inventário da forma mais tranquila possível, beleza? Em muitos casos, o custo para acessar a herança chega a 37% do valor total dos bens. O processo exige um advogado, taxas de cartório, avaliação de imóveis. Se tiver saca, se tiver móveis e ele quiser se desfazer, vende, sabe? Vende esses móveis, aluga uma casa pra ele, sabe? Uma casa próxima à sua, de preferência, ou mora com você, sabe? Se prepara. Não precisa, evite a fadiga de passar por esse processo maldito que é o inventário. E claro, Uma holding familiar é a melhor solução se você tem muitos bens. o temido ITCMD, o Imposto da Morte. Divide a herança em vida, tá entendendo? Divide a herança em vida, sabe, funciona. Em São Paulo, por exemplo, uma herança de 1 milhão pode gerar mais de 115. O meu pai ainda tá no do meu avô, ele morreu tem 20 anos. Porra, teu avô era rico pra caralho, né? Mas 20 anos, mano. Puta que pariu. 15 mil reais em custos. E se a família não tiver como pagar, não herda nada. Os bens ficam bloqueados e o governo pode até vendê-los para garantir o pagamento dos impostos. É esse tipo de coisa que mostra que quem tem dinheiro até vive bem no Brasil, porque compra segurança, encurta a burocracia, paga para não esperar e quando não dá para burlar a lei, paga para driblar. Pro resto da população dá até para dizer que o Brasil não tem pressa. Quando a minha avó faleceu, em 2023, foi uma burocracia de herança, foi uma casa. Meu pai era o mais velho da família, ele ficou responsável por dividir a herança para os 8 irmãos. Só no final de 24 conseguimos vender a casa. Ops, dividir 65 mil para 8 pessoas. Cara. Nem para Olha, e quando os irmãos, eles aceitam que tem que negociar, que tem que ser dividido, tá todo mundo tranquilo. Aí quando adicione pitadinhas de briga. A minha última avó está viva ainda. Mas ela tá passando por problemas de saúde irreversíveis, beleza? Então, o meu pai já tá preparando, já tá fazendo exatamente esse processo, de se preparar, tentar
evitar o inventário. Vender os bens e dividir o dinheiro com a minha avó ainda em vida, porque é mais fácil. Um dos irmãos dos meus tios não quer aceitar do acordo de jeito nenhum, porque ele é burro, ele é retardado. Ah, só vou revelar valores aqui. Vou revelar valores aqui. São 11 irmãos, 10 irmãos. Os valores que vão ficar pra cada é 10 mil reais. 10 mil reais não muda a vida de ninguém. E um dos irmãos está completamente ensandecido, ele quer mais. Ele quer herdar tudo. Ele tá brigando por 10 mil reais. Outros irmãos não querem que 2 filhos de uma tia minha, que já morreu faz alguns anos, recebam nada. Eles querem excluir esses irmãos da partilha pra ganhar um troquinho extra. Sei lá, 1.000 reais a mais. Ou seja, cada um vai ter 11 mil agora. Ah, mano. Cara, velho, pobre burro é uma merda. Pobre e burro é uma merda. Eu juro por Deus que eu evito discutir esses temas com os meus parentes porque o meu pai tem paciência. Porque, cara, é inacreditável, mano. É inacreditável. É família de... Cara, são os animais. A realidade é, são os animais. Formar motoristas, nem para transferir imóveis e nem para entregar uma avenida no prazo. Isso porque 10 conto, mano. Brigando há meses. Meses brigando por 10 conto. o Brasil penou para entregar obras para a Copa que ia Tinha uma desgraça. Na morte da minha bisavó foi uma putaria do cara pra dividir. Ela tinha 14 filhos e apenas 2 cuidavam dela durante sua velhice. Minha avó e minha tia-avó. Obviamente, nos últimos respiros surgiu um parente do todo mundo queria uma fatia. Sempre tem isso, sempre tem. Sempre tem. ia sediar. A Copa ia iniciar em 12 de junho de 2014. E em 9 de abril eles entregaram a obra. Só que eles erraram o ano. A entrega foi em 2024 e não em 2014. Essas coisas vão cansando a gente. No dia a dia, esse acúmulo de processos que não entregam o que prometem vai te desgastando. Você paga caro, espera demais e no fim recebe um serviço ruim. Um cotidiano travado, burocrático. Eu tô num processo de inventário, tenho 18 anos. Meu pai veio a falecer em fevereiro desse ano. Meus pêsames, irmão. Meus pêsames e... Espero que o seu processo não seja tão longo. Espero que você consiga resolver isso o mais rápido possível. E mal resolvido. E ainda nem falamos de quando a Pardo, pergunta honesta. Pensando em herança, o melhor não é ter poucos filhos? Não, tenho muitos filhos. Mas prepare a sua herança pra ser o mais rápido possível você se livrar desse dinheiro e, cara, cada um leva o seu pedaço. inovação é banida aqui no país. Se o cotidiano no Brasil já é travado nas pequenas coisas, quando o assunto é progresso a coisa para de vez. No lugar onde o novo deveria nascer, quem fala mais alto é a papelada, o carimbo e o medo do diferente. O brasileiro gosta de Esse é cheiro o carimbo. exemplo perfeito dessa paralisia institucional. O Brasil tem um dos sistemas mais caros do mundo. Valeu, Igris! Pardo, eu entendo seu drama. Meu avô faleceu recentemente e deu muita treta nos dias seguintes ao velório. Eu fiquei extremamente frustrado, nem parecia que meu avô tinha falecido. Tá entendendo? Pobre dinheirista é uma desgraça, cara. E rico também é. Eu não sei, eu acho que é o espírito do brasileiro, esse espírito medíocre do brasileiro de querer tirar vantagem em tudo, que faz com que famílias inteiras briguem por pouca merda. Rapaziada, 10 mil reais não vai mudar a vida de ninguém. E os meus tios estão se degladiando por causa disso. É uma bosta. É o espírito de porco, cara. mundo, mais de 100 bilhões de Meu avô morreu ano passado. Ainda bem que ele já deixou tudo certo em vida, sem inventário, sem brigas. Mitada. reais por ano. Pardo, na minha família, o problema está com uma tia. Ela basicamente está usando da fragilidade da minha avó para diluir os bens dela. O último acordo que ela propôs foi: eu compro sua casa por 100 mil reais. Te pago em parcelas de 1.000 todo mês para ajudar a pagar as contas. Vai tomar no c, né, cara? Tem que mandar tomar no c. São gastos com Era, deixa eu ver o donate do torneiro. Pera aí, vamos ver se vai aparecer. Não quer aparecer. Ele tá envergonhadinho. Valeu, torneiro! Aqui na minha família é uma situação parecida. Porém,
Um primo até dropou minha tia pra incluir um filho não reconhecido do meu avô na partilha da fazenda de 1 milha. Graças a Deus, não conseguiram nada. Nossa, mano, que povo. Cara, que povo nojento, cara. Povo nojento. Cara, 10 mil se duvidar não quita as dívidas dos próximos 3 meses. É por aí, cara. Esse meu tio é por aí. Tá ligado? É por aí. Um judiciário. Isso representa cerca de 1,5% do PIB nacional, o triplo da média dos países desenvolvidos. A coisa para de vez. No lugar onde o novo deveria nascer, quem fala mais alto é a papelada, o carimbo e o medo do diferente. A justiça é o exemplo perfeito dessa paralisia institucional. O Brasil tem um dos sistemas mais caros do mundo. Mais de 100 bilhões de reais por ano são gastos com o judiciário. Isso representa cerca de 1,5% do PIB Sabe onde a gente vê sobre isso? Falando da economia. nacional, o triplo da média dos países desenvolvidos. E mesmo com toda essa estrutura, o tempo médio para resolver um processo civil é de 4 anos e meio. Em muitos casos, ultrapassa uma década. E essa demora às vezes 100 bilhões o custo do judiciário. 100 bilhões é o custo para você adaptar todas as nossas linhas férreas e fazer o Brasil rodar. é por falta de noção, porque a justiça brasileira está lotada de processo idiota. Em João Pessoa, que mais a tem. empresa foi condenada a pagar 30 mil de indenização a um funcionário que fraturou a mão ao cair da cadeira enquanto trabalhava de home office. Aí ninguém quer empreender no Brasil não sabe por quê. A justiça entendeu que houve Empreender no Brasil é isso. negligência da empresa por não fornecer um ambiente ergonomicamente adequado e o acidente ocorreu no início da jornada, quando a cadeira doméstica do funcionário quebrou. Ah, Do outro lado, doméstica. na Bahia, um funcionário da Vale processou a empresa após ser mordido pelo próprio cachorro durante o expediente. Tem que pegar um cara desse, encher de paulada, tá ligado? Amarrar ele num. Só que o pedido foi negado pela justiça, que concluiu que o ambiente doméstico é de responsabilidade do trabalhador, Pô! não da empresa. Nossa, Essa obrigado, é a justiça. brasileira. O bom da justiça trabalhista é que ela tá virando a chave. A justiça trabalhista de uns anos pra cá, ela vem paulatinamente se virando contra o trabalhador. Eu tô falando sério. Pelo menos é isso que eu tô ouvindo. Já tem um tempo já. Tipo, que a justiça trabalhista está cada vez mais botando no c do trabalhador. Em vez de botar no c do empresário, como sempre foi. Sempre foi botar no c do empresário. Por qualquer motivo. Agora não. Agora a justiça começa a olhar os processos e analisar e ver. Talvez o empreendedor não tenha culpa aqui. Então o trabalhador vai pagar o processo. Tá começando a virar. Mas eu queria um overcorrection que 99,9% dos processos a empresa ganha. Padroniza. Isso por uns 10 anos. Aí nego aprende a não meter processinho idiota. Porque, sabe por que isso aconteceu? Porque passou uma lei, uns anos atrás, eu não lembro qual que é o número, eu não lembro qual foi o ano, eu acho que foi no período Temer, em que antes o empresário ele custeava, mesmo que ele vencesse, ele ia pagar tudo, mesmo que ele perdesse, que ele venceu o processo. O trabalhador não ia pagar, o trabalhador que acusou ele de alguma coisa, ele não ia pagar nada, ele ia sair ileso. Passou uma lei em que se o empresário ganha a ação, o outro lado vai pagar tudo. Isso diminuiu a quantidade de processo trabalhista idiota. Sabe? Isso diminuiu pra caralho. Diminuiu muito a quantidade de processo trabalhista. Aí, por causa disso, os juízes agora prestam mais atenção no que tá sendo, no que tá sendo analisado, no que tá sendo averiguado. Aí pronto. Aí o empreendedor tá ganhando, o empresário tá ganhando mais processo. Tação zero. O meu aristocrata libanês. E tem casos que Gaúcho ouvindo isso, levei Gaúcho é uma bosta. Não existe, nunca contrate um gaúcho. Desculpa, Thales. Nunca contrate um gaúcho. Nunca. Pergunta para um empresário catarinense.
Ele vai te explicar por quê. Mas nunca, nunca contrate um gaúcho. Nunca. Um ridículo. Na Bahia, um cliente entrou na justiça porque foi cobrado R$ 2,06 a mais por pimenta e caruru quando comprou um abará. E o pior, ganhou a ação e ainda recebeu R$ 300 Bah, mas tu vai te fuder, Pardo. de indenização por danos morais. Mas, para isso Para, o gaúcho adora processo. O gaúcho é meio preguiçoso, bem preguiçoso também. acontecer, toda a estrutura do judiciário precisou ser acionada num processo que custou mais de 1.500 vezes o valor do prejuízo. E quem pagou essa conta foi o pato do contribuinte. Além disso, temos a chamada banalização do dano moral. Tem gente que entra com processo só para ver se consegue uma graninha, mesmo sem motivo real. Aí, ó. Em 2016 foram mais de 2 milhões de ações desse tipo no Brasil, entupindo os tribunais. E como não tem uma regra clara para definir quanto vale o tal sofrimento, cada juiz decide de um jeito. Um dá 500, outro dá 10 mil e tem outros que não estão dando nada. No fim, isso vira bagunça e gasta tempo e dinheiro de todo mundo. E as gaúchas, todas lindas. DM tá aberto. Se você acha que empreender é uma saída mais rápida, prepare-se. Abrir uma empresa no Brasil sempre foi uma aventura. Tivemos muitos avanços digitais nos últimos anos que reduziram para algumas poucas horas a abertura de empresa. E isso é muito positivo. Mas o país ainda é um dos piores do mundo no quesito burocracia tributária. De acordo com um levantamento do Banco Mundial, até 2019 as empresas gastavam 1.958 horas por ano apenas para calcular e pagar impostos. Em 2020, Gaúcho migra pra Santa Catarina pra ver se acha o pai. Aqui, ó. Uma das maiores verdades não ditas da vida, da existência, é essa daqui, ó. O ciclo de vida de um gaúcho é nascer, crescer, ir a um Grenal e se mudar pra Santa Catarina. É impressionante, sabe? É quase o ciclo de vida padrão de um gaúcho, sabe? É um negócio, sabe? E reclamar de Santa Catarina. E falar bem do Brizola, do Vargas. 2023 melhorou, mas não muito. Elas despendem entre 1.483 e 1.501 horas para preparar, declarar e pagar impostos. É mais do que em O sonho do gaúcho é subir. qualquer outro lugar no mundo. Ou seja, você leva o triplo do tempo que um empresário nos Estados Unidos leva só para manter o negócio em dia com o fisco. A complexidade é tanta que empresas precisam manter equipes inteiras só para garantir que estão em dia com a receita. Um custo que obviamente é repassado para o consumidor. E o que acontece quando alguém tenta inovar, cortar caminho ou criar algo novo? O governo inventa desculpa para proibir. Eu nunca me esqueço que em 2015 as operadoras de telefonia no Brasil iniciaram um movimento para tentar barrar o WhatsApp. A acusação era de que o aplicativo estava atuando como uma operadora ilegal, oferecendo chamadas e mensagens sem pagar as mesmas taxas que as TECs. Ou então o presidente da Vivo chegou a chamar o WhatsApp de pirataria pura e defendia que ele vai contra as leis brasileiras. O objetivo era simples, proteger seus lucros. Só que a reação pública foi tão negativa que as empresas recuaram, ao menos naquela época. Segundo matéria da revista Época de 2015, cada gravação de voz, chamada, envio de foto ou mensagem curta de cada brasileiro no WhatsApp é um serviço a menos que a operadora cobra. Tanta gente assim usando o aplicativo em algum momento provocaria um impacto nos balanços das operadoras. A conta chegou neste ano. No primeiro trimestre de 2015, o brasileiro falou em média 111 minutos ao celular. Segundo dados da Anatel, queda de 15,6% em relação aos últimos 3 meses de 2014. Foi a maior... Cara, eu não lembro qual foi a última vez que eu liguei normalmente pelo telefone. Tipo, eu só ligo pelo WhatsApp. Uns 10 anos. Cara, tanto que uma vez eu fui fazer uma ligação normal, eu não consegui fazer. Porque o meu plano é só internet. Não tem minutos de telefone. Eu não tenho telefone grátis. Aqui eu não tenho telefone pelo meu pacote. Cara, ligação eu uso o Zap mesmo, né? Gente normal. Aí, tipo, mano, eu não lembro qual foi a última vez que eu liguei usando essa porra.
maior queda na história das telecomunicações brasileiras. Eu nunca gostei de nenhuma dessas empresas de telefonia e confesso uma que passei a bosta. odiar todas elas depois desse episódio. Elas já prestam um serviço ruim e aí quando alguém vem com uma inovação elas querem proibir? 10 anos depois o fantasma do bloqueio voltou a aparecer, mas não por conta das operadoras. Em fevereiro de 2025, um juiz de Goiás ameaçou suspender o WhatsApp no Brasil após a Meta não cumprir uma decisão judicial envolvendo a conta de um jornalista. A empresa só evitou a punição depois de restabelecer o acesso dentro do prazo. Esse tipo de medida extrema mostra como ainda existe um desejo de manter controle sobre ferramentas que modernizaram a comunicação no país. E isso que eu nem falei do Telegram, do Twitter, etc. Viver no Brasil é assim, a gente só tem a certeza que tudo é incerto. O Uber já passou por maus bocados e o Airbnb enfrentou resistência semelhante. Em todo o mundo, ambos sofreram, mas no Brasil talvez mais do que nos outros lugares. Em várias cidades turísticas, como no litoral paulista e em regiões serranas, o Airbnb foi acusado de desregular o mercado imobiliário e de concorrência desleal com hotéis. Sim, é mais barato. Eu só uso Airbnb ou o Booking também tem casas e apartamentos para alugar, é uma maravilha. Mesmo oferecendo uma alternativa mais barata e acessível para o turista. Hoje, se condomínios quiserem proibir você de listar o seu apartamento no Airbnb, eles podem, de acordo com o STJ. Pariu, velho. O seu apartamento que você comprou e que você paga IPTU. E também teve plataformas como a Buzzer, que conecta passageiros a empresas de ônibus intermunicipais que foram alvo de proibições por parte de órgãos reguladores. Mesmo com decisões favoráveis no passado, a Buzzer ainda enfrenta tentativas. Pardo, apenas para corroborar com o vídeo, os danos morais do direito brasileiro foram tão spamados nos processos que, de fato, eles são tabelados, quando são reconhecidos em média 5K. Em casos raros, passam disso, mas não muito. O excesso de danos morais configura enriquecimento ilícito. Pelo menos, né? Resta alguma coisa de dignidade. Muito pouco, muito pouco. Mas, cara, é uma putaria. Processo no Brasil é muito barato. Qualquer primata consegue pedir justiça gratuita e meter um processo, sabe? É uma várzea, cara. Com Money Conte tipou R$10. O prédio soviético da Justiça do Trabalho aqui em SP é lotado o dia inteiro de pobre processando a empresa. Tem as especializados em uma empresa que ficam na porta mendigando o cliente. É horroroso. No Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. Cara, advogado, porta de cadeia. Nossa, que vontade. Odeio advogado, porta de cadeia, mano. Cara, Gulag e Canavieiro. Gulag e Canavieiro. O doutor. Beleza? Nossa, cara, que povo nojento. 4 quina e advogado trabalhista que fica só achacando empresário. Valeu, Keilid. Tipo R$10. Que Deus me perdoe pela exposição, mas minha família tem dessas. Não pode ver uma oportunidade que quer processar uma empresa, seja lá pelo que seja. Eu sinto vergonha disso. Deprimente. Aí você vai falar pra ele, vai lá, tira com a cara deles, expõe a falta de moral e de honra e dignidade desses vagabundos. Eles vão te chamar de otário. Porque no Brasil, você ter um mínimo de decência, tá ligado? Ah, eu fui demitido. Cara, a empresa nunca me... O que é raro, tá? A empresa nunca fez nada contra mim. Pagou tudo que tinha que pagar e foi, beleza. Não, vou processar, vou tirar vantagem. É isso, cara. O brasileiro é esse povo porco. Moral e honra nessa terra não existe. Ser barrada no Brasil. Tem isso, né, Vitor? O conceito de ser freira no puteiro é complicado, né, cara? É difícil. Em fevereiro de 2025. Conheço um cara que queria processar a empresa que trabalhava porque não tinha café. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que... Low Trust Society é uma merda, cara. É muito difícil viver no Brasil e ter um mínimo de dignidade. Suspendesse as operações da plataforma em todo o país, alegando que ela opera ilegalmente o serviço de transporte coletivo de passageiros na modalidade irregular.
O MPF acusa a empresa de burlar regras como gratuidade para idosos e regulação de tarifas, dizendo que na prática ela vende passagens como qualquer viação tradicional. A Buzzer, por outro lado, afirma que só faz a intermediação do fretamento e que seu modelo já foi considerado legal pela Justiça Federal do Espírito Santo. E teve gente querendo proibir até o Pix em São Paulo. Ao invés de tratar o problema na raiz e fazer algo que de fato vai acabar com o problema, aqui no Brasil parece que querem punir o cidadão honesto que usa os serviços de maneira correta por conta do criminoso. Queriam proibir o Pix em São Paulo porque ele facilita golpes. E a mesma coisa aconteceu com o celular nas agências bancárias, que foi proibido por conta das saidinhas de bancos. E o mesmo poderia ter acontecido com as garupas de moto, acredite. Oi? Bancos. E o mesmo poderia ter acontecido com as garupas de moto, acredite se quiser. Mas o que dizer do país do golpe? Mano, Onde as pessoas não confiam umas nas outras e o atraso parece trazer prazer e satisfação para alguns. E ainda quando tentam resolver um problema, focam na solução errada. Aliás, a pandemia parece que foi o que faltava para algumas coisas avançarem por aqui. Mas por que só com uma calamidade global parece que as coisas andaram? Roça do c... De qualquer forma, a lógica parece ser sempre a mesma. O sistema não tolera o atalho. Inovar no Brasil é enfrentar uma batalha. Enquanto países incentivam soluções tecnológicas para melhorar o transporte... Cultura Killing, documento Trololó. Não, vou assistir, foda-se, obrigado. Não é nem donate, vou quebrar minhas regras aqui. A saúde e o acesso à informação, aqui a inovação vira crime e o progresso é tratado como ameaça. A verdade é que boa parte das estruturas do Brasil parecem desenhadas para manter tudo como está. Elas não só travam quem quer avançar, mas protegem quem lucra com o atraso. O pior de tudo é perceber que não importa o quanto você se esforce, o sistema parece sempre puxar você para trás. Você acorda cedo, enfrenta ônibus lotado, trânsito, fila e burocracia. Aí tudo isso daqui, ó, tá vendo toda essa massa de pessoas? Todas elas ganham menos que aquele mendigo em Niterói. Já pensou nisso? É, aquele mendigo em Niterói, chinelento, filho da... 4 horas da tarde, de chinelo, sem camisa. Ah! Ganho 2,100 da prefeitura. Ele falando, imagina que eu vou ser burro de trabalhar. É, ele não paga imposto de renda. Trabalha o mês inteiro, paga imposto em tudo e quando só... Depois de ter visto aquele vídeo pela sua live, eu não consigo parar de pensar nisso. Nossa, quando esse vídeo sair no ar... Inclusive, eu vou dar uma acelerada, né? Vou jogar ele pra sair antes. Sobra algum dinheiro, vem mais taxa, mais papelada e mais regra. É como correr numa esteira. Você se movimenta o tempo todo, mas não sai do lugar. Enquanto isso, tem gente que vive num Brasil diferente. Gente que não enfrenta fila, que não pega transporte público, que tem alguém para resolver os problemas. Quem tem dinheiro compra tempo, compra conforto, compra silêncio. Eu não tenho grana, mas eu vivo em casa. E se errar, paga para corrigir. Já quem não tem, paga o dobro para não ter nada. O segundo vídeo anterior parecia que a Europa era uma merda, mas não tem como o mundo cão tá em um nível completamente... Não, cara. Os problemas europeus são facilmente resolvíveis. Sério, os problemas da Europa, eles são... Quando você pensa de forma puramente racional e fala... Tá, os problemas da Europa é um problema cultural, certo? É um problema cultural. Mas o europeu é relativamente civilizado, sabe? Eles são tão civilizados que eles estão se deixando ser exterminados por forças bárbaras externas, alienígenas. Legal. Então, se você cortar as artificialidades, colocar pessoas pragmáticas ali para atuar no governo deles, fechar fronteira, expulsar imigrante, destruir regulações, sabe? Desburocratizar o sistema deles, a Europa vai desabrochar novamente. Vai ser algo lindo. Lindo, lindo de se ver. Sabe? Incentivar que o europeu nativo tenha filhos. Mano. Nossa. Agora aqui no Brasil o buraco é mais embaixo. O brasileiro não é civilizado. O nosso sistema é burocrático. A gente não tem infra, a gente não tem educação. Cara, o Brasil é o Brasil, porra. É o Brasil. Nossa senhora, mano. Os nossos problemas são tão maiores.
Os nossos problemas são tão maiores que os probleminhas minúsculos dos europeus, cara. Os problemas dos europeus são tão pequenos. Tão pequenos. Tão pequenos. Nossa, eu queria ter os problemas da Europa, cara. Eu queria muito ter os problemas da Europa. Valeu, Todinho! Um colega meu que fez uma nova fórmula de concreto mais barato, ele até conseguiu um anjo, mas uma certa empresa de concreto movimentou o processo para ele. HJ, ele tá na Alemanha fazendo o concreto dele. Quantas vezes eu já falei? Quantas vezes eu já falei aqui? Que os melhores, os nossos melhores estão indo embora. Porque esse país, nosso país é isso daí. Provavelmente foi a Votorantim. O Votorantim chegou e processou o cara porque ele fez algo melhor que eles. Esse cara, o seu colega, meu caro Todinho, muito obrigado pelos 10 contos. Seu colega que tá lá trabalhando para alemão, tá gerando inovação e riqueza para alemão. Ele aqui no Brasil, para não ter problemas com essas empresas, Votorantim provavelmente, se ele tivesse feito concurso e virado procurador federal, ele não ia gerar nenhum valor. Ele ia ganhar 100 mil reais por mês. Na maior paz, mano. Na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Nossa. Suavão. Vida boa. Ele ia ser um deus. Beleza? Mas ele cometeu o erro. Ele cometeu o erro de inovar. Ele cometeu o erro de empreender. Ele cometeu o erro de ser melhor do que um concursado. No concursistão, a única coisa que lhe resta é ser um concursado ou ser do Brasil. Não tem outro. O erro dele foi ser produtivo, certo? Esse foi o erro dele. O grande pecado dele foi ser produtivo. Valeu, Igris! Igris tipou R$10. Pardo, sou técnico de segurança do trabalho. É incrível a quantidade de gente que processa empresa por periculosidade trabalhando em escritório, banco, agência de telemarketing, etc. Cara, a gente precisa de uma grande reforma em todos os setores da sociedade brasileira. A gente precisava de leis que impedissem esse tipo de filho da p... de abrir processo trabalhista, mano. Você tá entendendo? Esses caras tinham que ser punidos de forma severa e ser excluídos da justiça. Tipo, você não vai processar ninguém, seu filho da p... trabalha num banco. É o povo de... A reforma se chama chumbo. Tipou R$10,08. Obrigado. Esse circo gigantesco tem nome e sobrenome. República Federativa do Brasil faz o BBBBB por A. Os Simpsons estavam certos sobre o Brasil. O ladrão atrás da polica e o gato tem cão kkkk. O Brasil é um país abissal. Sabe, a gente sentiu tanta inveja, tanta dor, tristeza, desespero assistindo aquele vídeo da Suíça que saiu hoje, inclusive. Hoje, dia 8/5, que eu estou gravando esse react. Para não... Sabe? Não vai mudar porra nenhuma. É isso aqui. É isso aqui, cara. É essa p... aqui que a gente vive, irmão. É isso daqui. É isso aí, sabe? Vai ser difícil. É isso aí. O mais difícil é perceber que o problema não é você. É que o Brasil parece feito para dar certo só para quem já nasceu com tudo. E é nesse ciclo que a maioria das pessoas vai vivendo. Eu não tanquei, tive que parar na metade. Virando, adiando sonhos e postergando planos. Sempre esperando que uma hora as coisas... O vídeo do judiciário que o André fez foi, né, uma das coisas mais desesperadoras que eu já assisti, cara. melhoram. Mas e se elas não melhorarem? E se esse país continuar exatamente como tá? Enquanto uns se acostumam com o atraso, outros aprenderam a trabalhar de onde quiser, com liberdade, autonomia e tempo. Gente que não precisa mais pedir permissão para viver melhor. Gente que decidiu não esperar por mudança nenhuma e foi lá fazer a sua. Foi exatamente por isso que eu me juntei com o Igor da Keep Nomad. Porque pra fugir do Brasil.
próprio caminho. Dos impostos e do Brasil mudar é perder tempo. A gente pode continuar reclamando da burocracia, dos impostos e do sistema travado, ou podemos criar o nosso próprio caminho. A Keep Nomad é uma plataforma que ensina 12 profissões digitais que permitem. Rapaziada, usem a Nomad, usem a Seti. Real. Se você não vê esperança nessa terra, hã? É isso. Se você é bom, o seu lugar não é aqui. Essa é a dura realidade, velho.